Muito bem, bom dia. Bom te encontrar por aqui, por um tema desses, diferente, eu acho, que de todo o resto. Queria só aproveitar e falar como foi a escolha dos temas. A gente tem cultivando o afeto e mantendo o casamento com o Fernando Leite, o que ele tem de gente, o que ele tem de ano, aconselhando gente, é mais do que eu tenho de vida, então faz todo sentido ele dar essa matéria. A gente tem o Fábio Gregório falando sobre Feito para Durar, alguém que de longe todo mundo sabe que é muito crente. A gente tem a Rose falando sobre o papel das esposas, na edificação do lar, em todo sentido, 2 filhos crentes, sérios com o Senhor. E a gente tem o Daniel falando sobre masculinidade tóxica. Queria agradecer você, viu, Bruno Boroto, por me escolher para esse tema. Nossa ideia aqui hoje é olhar para algumas definições, o que ele significa. Eu acho que se você acessou a internet nos últimos 10 anos, 5 anos, deve ter aparecido, deve ter escutado, deve ter lido, deve ter talvez ouvido uma pequena palestra em algum momento sobre isso. Nossa ideia é olhar para o que significava, para o que passou a significar, em qual contexto, como que a gente pode eventualmente conversar sobre isso, perceber algumas críticas e reações, não só eventualmente de algumas religiões ou pessoas religiosas, mas da sociedade como um todo a isso, inclusive os exageros, que talvez atrapalhem algumas discussões importantes. O nosso objetivo aqui não é lidar só com o problema de comunicação, eventualmente, mas tentar encontrar alguns bons caminhos e propostas para eu e você que acreditamos em outra coisa, tá bom? Confrontar alguns modelos culturais, porque se nós somos todos, temos um coração enganoso, somos pecadores, certamente tudo que a gente faz não é necessariamente certo. Quando eu digo a gente, seres humanos, como o nosso tema vai falar bastante sobre masculinidade, então, portanto, nem tudo que um homem pensa, faz ou decide é perfeito. Acho que a gente conseguiria concordar com isso. Queria falar também sobre o modelo bíblico e pensar em alguns personagens bíblicos, especialmente Jesus aqui, com um paradigma de como se espelhar e caminhar com a vida. Estudar de novo como Jesus propõe algumas direções para a gente hoje, especialmente para aqueles que não necessariamente gostam de carros, ou gostam de carros, de futebol, filme, inclusive os franceses. A ideia é que a gente possa ver que Deus criou vários tipos de perfil de homens e que tem direções que deveriam valer para todos, daquele que é mais introvertido ao que tem o tipo de vereador. E por último, para você que não é homem, é a oportunidade de olhar para alguns princípios e tentar ajudar a gente a caminhar em boas direções que a palavra de Deus nos oferece. Primeiro, algumas direções, especialmente sobre de onde que veio o conceito, onde ele surgiu e o contexto dele. Ele foi criado por um psicólogo nos anos 80, apesar dele ter estourado mais recentemente, se popularizado. Ele vem do psicólogo Shepard Bliss. Ele cresceu numa família abusiva e, inicialmente, ele não queria se dizer o que significava que todo tipo de homem ou masculinidade fosse tóxica. Mas a partir do contexto dele, do que ele queria propor, é que ele queria reduzir alguns danos que destruíam relacionamentos, afastavam pessoas, promoviam violências e geravam traumas. Então a ideia aqui dele era olhar para um perfil específico e falar isso aqui, dentro do que significava, na percepção dele, agir como um homem, tem algumas coisas que não são positivas. Ele escreve, o conceito quando ele escreve, deveria descrever aquela parte da psique masculina que é abusiva, no sentido de que não está bom. Se você for olhar a literatura mais tradicional sobre isso, algumas pesquisas nesse sentido, tem uma diferença entre masculinidade tóxica e hegemonia da masculinidade. São duas coisas diferentes. Não é uma indicação formal em nome da Igreja Batista Fonte, mas tem um filme no Netflix que chama Não Sou um Homem Fácil. É um filme francês. Ele é interessante, assim, ele é meio repetitivo, para ser sincero, depois da primeira metade fica meio chato. Mas ele tenta imaginar e inverter como se fosse o contrário. Como se o mundo existisse, nessa percepção, para as mulheres. Então, na verdade, os objetos, num certo sentido, são os homens. Então, eles têm algumas outras características. É interessante, dá para se entreter por alguns minutos com ele. Então, a ideia é que um seria o efeito e o outro seria a causa. Então, a hegemonia masculina seria o fato dos homens mandarem no mundo, e masculinidade tóxica é o que eles fazem mandando no mundo. Então, uma organização ou uma hierarquia de poder que entende a dominação masculina nesse sentido. Tá bom? Então, o conceito, quando ele surge, ou ele vai se desenvolvendo, ele é uma crítica a alguns termos que você já ouviu, chamado patriarcado, a dominação masculina. Então,
É mais ou menos esse contexto que ele surge e tem algumas características centrais quando ele vai descrever. A dominação constante pela força. Então, ser um homem tóxico é fazer o uso da força sempre para se impor. É ser alguém que não depende de ninguém, autossuficiente, que se expressa por meio da virilidade sexual e do domínio. É alguém que onde está, é ele que importa, ele é o centro de tudo e faz mau uso dessa predominância. Entre as proibições, se você for um homem de verdade, de acordo com essa construção, você deveria suprimir as emoções, não mostrar a vulnerabilidade e encapsular as coisas do tipo homem não chora. Seja homem como eu. No certo sentido, como que isso impacta ou modela os homens que vêm na sequência. Algumas figuras identificáveis para mim e para você que descreveriam esse conceito. O coronel. Então, aquele que é o dono da família, que frequentemente você veria num retrato antigo com uma espingarda na ponta, sentado. A família atrás, associada principalmente ao contexto rural, que tem relações políticas bastante fortes, e que diz para os outros, você deveria me chamar de doutor. Alguma coisa nesse sentido. Tem o machão sedutor, aquela figura urbana ou midiática, que mostra o seu valor e se impõe por meio de conquista, seja pela força física ou sexual, pela ausência de qualquer tipo de emoção. Então a gente tem aqui o Capitão Nascimento, que talvez seja o maior, não o espelho, mas o mais idealizado por um menino quando ele cresce. É o mais vendido como isso aqui é o símbolo ou exemplo de sucesso. Ser isso aqui, alcançar esse padrão de vida, se expressar dessa forma, significa ser homem. O que talvez seja, inclusive, um pouco frustrante para alguns. Bom, aqueles que seguem os princípios bíblicos em vários sentidos, mas aqueles que não têm exatamente esse tipo de perfil. Talvez o pai severo das gerações anteriores, um provedor rígido, mas é incapaz de demonstrar qualquer tipo de afeto. Isso aqui não sou eu dizendo, são demonstrações do que significaria ser um homem tóxico, de acordo com essa descrição. Um homem de negócio, um empresário, um político, gestor, que reduz tudo a resultado e status. Então ele vale ou ele se impõe a partir daquilo que ele gera como recurso. Então o lobo de Wall Street. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos, talvez bombásticos ou diferentes. A gente vai pensar em reações, tá bom? São 3 vídeos na sequência, depois a gente diz aqui o que vocês têm de impressão. Se você for homem e eu passar testosterona para você, você precisa usar testosterona, e você vai até uma farmácia comprar. Certo. Eu sou médico, tenho um registro, um CRM, fiz a receita controlada em 2 vias, com assinatura digital, tudo bonitinho, tá autenticado. Certo. Você vai na farmácia para comprar testo. Certo. Por causa das normativas da Anvisa de hoje em dia, se eu te der uma receita de 6 ampolas, os caras só vão querer te vender 3. E mesmo assim, o cara vai perguntar para você, agora eu tenho que preencher uma ficha cadastral sua aqui, agora vamos a uma outra situação. Uma menina, adolescente, de 16 anos, entra numa farmácia. Eu queria tomar pílula. A balconista vem. Anticoncepcional. Vem, atende ela e fala assim, olha, a gente tem essas 4 aqui, que as meninas da sua idade compram muito. Ela fala, eu gostei dessa caixa rosinha, eu vou comprar essa. Se você comprar 4, uma sai de graça, porque tá na promoção. Ela fala, não, eu quero comprar só uma mesmo. Vai pegar a receita, vai pegar a caixinha, vai passar lá no balcão, vai pagar e vai sair. O uso de longo prazo de contraceptivos, da pílula contraceptiva, está associado ao aumento do risco de varizes, de doenças cardiovasculares, tem um monte de problema ali, sem contar alterações comportamentais. Por que uma mulher tem acesso tão fácil a hormônios femininos e quando se trata de dar hormônio masculino para um cara com indicação médica, cria-se todo um aparato burocrático para que ele não consiga chegar àquilo ali? Porque nós vivemos numa sociedade que é um matriarcado opressor onde ser homem é errado. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says And there will be no going back. Because we
We believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big Yo, men. and small. I'm strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Infelizmente, velho, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. Então eu sei que é difícil pra você. Não é ser comparado. Tá me doendo muito em me ouvir no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra. E é um momento, sim, de a gente entender a dor de todo mundo. E escutar. A gente tem que escutar. Não foi a intenção, eu tava junto tomando, não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. Então é um lugar importante de ser falado isso. E reações aos 3 vídeos. Vamos lá. O que chama atenção, o que é negativo, o que é positivo, o que é exagero, o que é diferente, o que é novo, o que é antigo. Vamos lá, não tem resposta certa, né? Não precisa ter vergonha. Eu acho que existe uma grande confusão do que masculinidade, feminilidade, do que é o ser humano. Ok. Então, são várias coisas que acontecem, mas assim, pra mim no final é você ensinar a pessoa a ser humano, a amar o seu próximo. Ok. E daí com as peculiaridades e particularidades que o homem tem e a mulher tem. Que hoje está muito bagunçado, assim, foi-se de um extremo. Claro que a gente identifica essas características de homens, são autoritarismo, são coisas ruins. Mas daí você vai para um outro polo também, que daí os homens vão deixar de ser homens. Que seja talvez o caso do Fiuk aqui no final, para quem não sabe, é o Fiuk. Por favor, esqueci seu nome. Fábio. Ficava falando de um extremo para o outro, que eu acho que, se for olhar na minha infância, era vendido um modelo de masculinidade que era muito tóxico, de fato. E agora, eu percebo que algumas coisas que eram características daquela masculinidade tóxica estão vendidas para mulheres hoje em dia. Ok. Como se fosse uma coisa bonita ou louvável. Uma inversão. É, inversão. Ok. É assim, dos vídeos ali que eu acho, sei lá, eu gostei mais, foi o segundo, eu achei que tem um pouco mais de acordo. Assim. Ok. O que mais? Acho que tudo vai depender do padrão que você quer adotar. Dependendo do seu padrão, você consegue defender todas as linhas. Mais alguma percepção? Porque opinião, todo mundo tem sobre isso aqui. Eu fiquei pensando sobre o segundo vídeo, quantas coisas poderiam ter sido evitadas se os homens tomassem essas precauções. Tipo, quantas mulheres não teriam sido seguidas e passado por situações extremas. Então, tipo, acho que se fosse de pouquinho em pouquinho, teria uma mudança. O que mais? Luiz Felipe Alonso, um cara que tá pensando. Tá saindo fumaça aqui, assim, ó. Pensando sim, mas não sei. Eu tenho uma aula que eu dei um tempo atrás sobre a questão da identidade, né? E a identidade está relacionada, vamos dizer assim, como vocês. Se a gente pegar o resumo, né? Quando Jesus fala que o resumo de
toda a Escritura, é amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, são 3 relações: como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com o próximo e como eu me relaciono com aquilo que eu sou. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, questão de bem e mal. Quando Deus cria todas as coisas, Ele fala, tudo é bom, tudo é legal, tudo é ótimo, né? Todas as coisas são boas na forma que Deus criou. E eu acho que quando ele diz isso em Gênesis, ele está dizendo que existe um espaço e uma forma correta para se aplicar aquilo que é a criação. Então, nós, como homens caídos, homem, não apenas homem, mas mulher também, né? A questão da queda, nós colocamos aquilo que foi criado bom, perfeito e agradável da forma que Deus criou, nos lugares e posições erradas. Certo? Certo. Então, essa questão da masculinidade tóxica, eu consigo ver, ou daquilo que a gente está vendo aí, é o que? Quando nós, como homens, nos relacionando com o próximo, exercemos aquilo que é a nossa característica masculina de forma equivocada. Certo? Então, é a questão do respeito ao próximo, a questão de como eu vivo ao próximo, como é que eu trato com o próximo, expressando essas características masculinas, mas fora do contexto para o qual Deus criou essas características. Beleza? Normalmente, quando eu vejo sistemas mais contemporâneos, meu olhar é no sentido de que as perguntas que o mundo faz, às vezes, são muito boas. Porque nem tudo que a gente faz é certo, correto e perfeito. Mas as respostas que ele oferece, frequentemente, são ruins ou desequilibradas. Acho que a gente consegue concordar que nem tudo que um ser humano faz é certo. Nem tudo que uma mulher faz naturalmente é correto. Nem tudo que o homem se propõe a fazer ou pensar está correto também. Então, a pergunta que alguém fez nos anos anteriores de a forma como os homens se expressam, existem como maridos, funcionários, solteiros e casados é correta e perfeita em todas as suas ações? Não. Existe algum tipo de exercício de violência, domínio, falta de respeito ao próximo na forma de se expressar? Sim, provavelmente. Como que a gente corrige isso? Bom, aí que vem o problema. Porque a gente não procura o modelo correto e nem eventualmente sabe a referência certa, também oferece respostas ruins. E a gente acaba, na minha visão, com 2 grandes extremos, né? Daqui a pouco a gente vai passar ou de volta para a caverna ou fugindo para a caverna. Gente que quer se impor de novo por saudade de alguma coisa que nunca foi boa, ou que procura outro extremo que também viola, talvez aqui, os princípios de Deus. Sobre o termo, ou a área sobre masculinidade tóxica, tem algumas críticas que não são nem religiosas. Primeiro, o termo acaba rotulando todo e qualquer homem como alguma coisa negativa. Você talvez já tenha visto ou ouvido algum comentário do tipo, nem todo homem, mas sempre um homem. No sentido de que quando vê alguma coisa errada acontecendo, algum homem expressando alguma violência, diz assim, nem sempre é um homem, mas sempre é um homem. No sentido de que o termo por si só ele é um pouco inflamatório demais. E na boca ou na mão de algumas pessoas acaba sendo uma acusação contra ser homem de forma geral, ele é um pouco contraproducente. Porque a reação contrária, uma acusação generalizada dessa, então, não vamos nem conversar sobre isso, talvez seja a reação do primeiro vídeo. Ele acaba sendo um pouco ofensivo e prejudicial para quem nasce homem. Então parece que é uma culpa inata ou errado é ser homem. Como que a gente vai aprender sobre isso? Algumas boas direções. Então parece que não pode ser nesse sentido. Terceiro, o termo é vago. Por mais que você pesquise, mesmo o Shepard Bliss, ele não tem uma definição tão clara que você poderia se espelhar e dizer evite isso, fuja daqui. Qual que é o padrão? O que exatamente significa ser tóxico? O que acontece é que ele acaba sendo um guarda-chuva em que muita gente coloca debaixo reações ou características que não gostam. Você não tem uma definição exata, uma lista de comportamentos equivocados, ele é subjetivo na análise. E, de novo, considera quase tudo que eventualmente seria ligado ao ser masculino como errado. Ele acaba sendo também um instrumento, uma arma ideológica. Então, se parece que não é do meu campo, dos meus amigos, ou faz as coisas do jeito que eu prefiro, não serve. É uma ferramenta retórica também para silenciar o debate. Então, você está fazendo isso porque você é um homem tóxico.
Você pensa assim porque você cresceu num ambiente tóxico. Então acaba cortando qualquer tipo de debate, porque se você não pensa como eu penso, se você não tem o meu corpo, você não tem, para usar uma expressão contemporânea, lugar de fala. Então passou de ser alguma coisa do tipo, inicialmente, a discussão, a proposta de corrigir comportamentos ruins ou um jeito ruim de ser homem, para algum tipo de ser homem, talvez seja um erro. A ideia é aprender com algum grupo, com alguma discussão, esse tipo de proposta. E por último, acaba silenciando alguns problemas que os homens têm, especialmente quando a gente olha esses números aqui. Falando sobre violência, 91% das mortes dos homicídios são homens. Isso aqui são dados oficiais, tá bom? Eu poderia procurar no IBGE, por exemplo. O homem é a maior vítima da violência hoje no nosso país. 77% dos suicídios são masculinos. Existe uma dor silenciada masculina. Os homens têm sofrido nessa vida. Não estou dizendo que são os pobres coitados e que todos os problemas são contra os homens. Estou falando do número dos suicídios reais no nosso país recentes, 2020 para cá. Família, 49% dos lares são chefiados por mulheres. Quase metade dos lares hoje não tem um homem ali. Tá bom? O papel paterno está enfraquecido. 56% dos homens se dizem sem religião. O homem está se afastando das igrejas e de Deus de forma geral. Os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Como que você lê esses dados? Que percepções você tem sobre isso? O primeiro dado tem a ver com a violência urbana, né? Ok. Tem muitas coisas que o número de mortes é mais alto do que estão nas comunidades, né? Em relação com tráfico, com drogas. Agora, se está saúde mental, não sabia que é um índice tão alto para suicídio. Para todos os efeitos, se fosse pegar o gráfico certinho, em números absolutos, as mulheres tentam se matar em maior número, os homens, na limitação da linguagem, são mais bem-sucedidos. Da família, os lares de com mulheres, realmente o IBGE comprovou isso que, é que eu falei, você vai nas comunidades. Aqui acontece o quê? As mulheres se relacionam com os homens, têm muitos filhos e eles acabam deixando a mulher com os filhos e somem. E aí ficam outras mulheres. Que mais? Outras percepções sobre isso? Vou arriscar dizer que a gente tem um problema. Certo? Que o conceito em si não acaba lidando com talvez o maior problema nesse sentido. Eu vejo uma coisa, que os homens foram criados com a mentalidade de serem líderes, de serem número 1, de serem referência em várias áreas da vida. Mas o que eu percebo é que ele não foi preparado para isso. Ele foi ensinado que ele deveria ser, mas não foi preparado. Porque na hora que aparece um problema no casamento, é o primeiro a puxar o carro. A gente vê pelas estatísticas. E na hora que as coisas começam a dar errado, é o primeiro a querer fugir. Então eu vejo que não há um preparo para algo prático. Porque, falando biblicamente, eu entendo que o papel do homem é muito pesado. Muito. E eu acho que precisa ser melhor preparado. Eu acho que a falha no preparo. Mais alguma percepção? Eu acho que sobre a taxa de suicídio, falei inclusive sobre um contexto que eu gosto bastante. Eu vi um vídeo do lutador de MMA no pós-luta fazendo depoimento e tal. Ele tinha perdido um amigo há muito pouco tempo, porque ele tinha se suicidado. E aí ele incentiva as pessoas, isso num contexto de luta, onde normalmente os homens eles são vistos como inabaláveis, irredutíveis, enfim, estigma de herói e tudo mais. E fala, cara, eu prefiro ter um amigo chorando no meu ombro do que ter que chorar no velório do amigo meu. E eu gosto dessa frase porque ela tenta romper com um paradigma de que nós não podemos falar sobre os nossos problemas, compartilhar as nossas lutas e as nossas fraquezas. E falando de um lugar de fala, utilizando o termo que você colocou, com alguém criado nesse contexto, eu vejo que a gente muitas vezes não divide o
um pouco do que a gente passa e divide as nossas lutas, talvez por um pouco de receio de isso ser visto como uma fraqueza nossa enquanto homens. Então, eu imagino que esse seja também um dos motivos pelos quais os números são tão altos. Algumas percepções que eu tive aqui. Primeiro, a gente, homem, não sabe reagir aos problemas. E à medida que tenta resolver, isso acontece. Mais mata e mais morre. Segundo, há um tipo de comportamento que é de risco, que é agressivo e que se expõe ou fica exposto à violência. Terceiro, há uma certa pressão para sozinhos resistir, resolver, liderar, e que nós não sabemos lidar. Seja porque tem que ou porque tem um modelo que não necessariamente é bíblico, que não consegue alcançar ou não se vê encaixado nisso. A gente vive num mundo que cobra sucesso, mas não ensina a lidar com ele ou pedir socorro quando não alcança ele. Há muitos homens perdidos sem Deus. Isso aqui é resultado disso, de forma geral e abrangente. O homem pós-moderno, ou supermoderno, se você preferir, confia em si mesmo, não se submete em Deus e descobre o que todo mundo descobre em algum dia da vida, que não dá conta, que não consegue sozinho, que não tem a força suficiente para resolver tudo. Essa autossuficiência imposta, ou autoimposta, aprendida, tem nos afastado de Deus e tem destruído o ser humano. Algumas últimas notícias, para não ser só seu problema hoje. Na Copa de 2000 e, se eu não me engano, 14, dos 6 titulares da seleção brasileira, dos 11 titulares, desculpa, da seleção, 6 cresceram no lar sem pai. Eu lembro desse dado da época. Em 2019, 800 mil brasileiros foram registrados sem o nome do genitor, quer dizer, de 2019 para cá. E a última notícia do ano passado, 10 milhões de lares são chefiados por mães. Bom, existe uma sobrecarga da figura materna para uma parcela considerável da população. Há uma crise geral, estrutural, generalizada sobre ser homem no nosso país. Aqui são dados nossos, não são de livros americanos que a gente costuma citar. O nosso objetivo aqui não é tanto lidar com essas questões exatas, mas voltar para alguns fundamentos. Tá bom? Para citar um bom livro, vou indicar no final, diz assim: qual imagem vem à sua mente quando você ouve a expressão homem com H maiúsculo? É a imagem de um homem aventureiro, habilidoso na caça ou na pesca? Seria a ideia de um homem capaz de construir a própria casa? Ou algo mais na linha de um cara durão estilo John Wayne? Certamente, não há nada errado em ser um homem aventureiro, que se edifica a própria casa, ou mesmo dentro dos limites do ser do tipo do John Wayne. Mas é isso que significa ser um homem? A verdade é que a Bíblia nos oferece a imagem de Deus para um homem de verdade. E esse tipo de imagem não se encaixa em nenhum dos nossos estereótipos. Porque frequentemente os nossos modelos, tanto para homem quanto para mulher, eles se resumem àquilo que é visível, exterior, performático e estético. Não lidam com aquilo que a gente deveria ser de fato e não apenas mostrar. Ignora dimensões espirituais, morais e relacionais mais profundas. De novo, eu disse aqui, o mundo sempre vai fazer perguntas, algumas são boas, é que as respostas frequentemente são ruins. Uma resposta tem a ver com o primeiro vídeo aqui, é o de volta às cavernas. Então, bom era quando os homens tinham um tipo de expressão antiga. Eu vou ser sincero aqui, que hoje o Richard e o Eduardo vão almoçar em casa, e ontem era 10h30 da noite, eu estava passando pano e limpando o banheiro. E eu falei, meu avô não teve que fazer isso. Mas isso não é bom. Isso não é necessariamente bom, não é o que foi antigo que é bom de verdade. Eclesiastes 7:10 diz, não digam que os dias antigos foram bons. Romantiza-se o passado quando os homens eram respeitados, que eles mandavam sem ser questionados. Mas isso não é princípio bíblico necessariamente. Tem que ser homem igual a mim. Essa é uma frase que a gente ouve e diz eventualmente. Em que o modelo não são as Escrituras, não é o Senhor Jesus Cristo e nem os bons homens ao longo das Escrituras, mas aquilo que eu entendo como homem, especialmente expresso em força bruta, virilidade e autoridade inconteste. Na verdade, se a gente fosse olhar para as Escrituras, elas foram, para usar um termo também moderno, disruptivas no tratamento que ela dá para as mulheres, para as crianças e para os estrangeiros. No Talmud, nos comentários do Antigo Testamento, ele relata uma oração tradicional dos homens judeus, que eles faziam acordar. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que não me fizeste mulher. Voltar para trás não vai resolver o nosso problema.
procurar modelos antigos dos nossos tataravós, tetravós, dos nossos antepassados, talvez não resolva, porque Jesus, inclusive, veio quebrar algumas dessas coisas. Ele conta parábolas, e em algumas delas, o modelo de espiritualidade são as mulheres. Que a gente passa reto quando está lendo, mas para um judeu médio, para um fariseu, ele olharia e escutaria isso falando: isso aí não está bom. Tenta se corrigir passividade com outro problema, dominação. Nem todo homem expressa-se como um soldado invencível. Deus fez também alguns homens mais doces, que gostam de conversar, que não tem problema em abraçar, se sentem expressa. Cuidado com isso. Que não gosta de carro, que não gosta de futebol, que detesta a corrida. E não, eu, por exemplo, não vejo sentido. Mas assim, tudo bem, não tem problema. Na verdade, isso aqui é um retorno também ao Adão caído, que vê problema em todo o resto, mas não em si mesmo. Que domina ao invés de servir, que sempre tem uma explicação. Que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Para os cristãos, esse modelo, sem dúvida, é ruim. Porque ainda que talvez afirme algum contato com a noção de autoridade, certamente não é o líder servo que Jesus institui. Tem a segunda proposta, que é fugir para a caverna. Se o primeiro grupo tenta exercer domínio, autoridade imposta, esse tenta evitar ou desaparecer diante de qualquer tipo de responsabilidade. Mas Deus diz: organize a criação. Domine-se sobre ela também. Há um jeito que o Senhor disse: exercite aquilo pelo qual você foi criado para existir. Eles vão evitar compromissos duradouros, seja o compromisso do casamento, da paternidade ou da liderança. Pelo medo de ser ferido, rejeitado, ou se falhar, fogem. Evitam qualquer tipo de responsabilidade. A pornografia é um jeito de evitar intimidade e risco. Os vícios, sejam eles os jogos, estão para fugir de alguma dor não tratada. Jogos, as redes sociais, é um tipo de universo que eu consigo controlar, em que a derrota não custa nada. E que eu evito voltar para o mundo real. Então eu chego em casa e me escondo em alguma coisa. Os relacionamentos são todos líquidos. Eu me relaciono, mas logo descarto, porque eu não quero nenhum tipo de compromisso. Eles se desviam. Se você for olhar para os jovens mais velhos, do 30 a mais, sabe o que sempre falta? Homem. Porque eles não ficam na igreja. Eles preferem se desviar e encontrar alguém do que permanecer santo e puro. Isso é um fato estatístico. Uma vez um amigo meu era líder de jovens, adolescentes também, falou: vamos lá na igreja pregar? Eu falei: ótimo, porque daí eu aproveito e levo alguns homens, algumas meninas comigo que precisam ser encorajados, né? Ele: não, mulher você não traz. Porque não vai ajudar no meu problema. Por favor. Você falou ainda do pessoal acima de 30 que não tem estado nas igrejas, porque o que eu tenho observado também é que tem vários que se intocam, vamos dizer assim, realmente quem se falou ali da questão do caverna, né? Eles sobem e ficam lá no cantinho deles, na casinha deles lá, e não se relacionam mais, parece que... Meu mundo não tem problema, não vou... É isso. O resultado é que a gente tem homens presentes de corpo, mas ausentes de alma. A gente tem pais que estão em casa, mas não conversam. Maridos que convivem, mas não compartilham. Cristãos que vão na igreja, mas não se engajam. Quem disse que no ministério infantil só a mulher pode dar um? Quando o que mais falta são exemplos e modelos de homens sérios com o Senhor. É profundamente o oposto à atividade de responsabilização que as Escrituras trazem para os homens objetivamente entre Gênesis e Apocalipse. De ser sacerdote, a gente vai entrar aqui, um sacerdote do lar, líder na igreja, presente, pensando sobre o reino. Mais uma citação aqui. Deus, por outro lado, nos dá uma tarefa ainda maior a cada homem. Não a de morrer por seus amados, mas de viver por eles. O mundo define masculinidade em termos de força física, conquista sexual, carreiras brilhantes ou aventuras arriscadas. Ser homem significa peitar o mundo, levar a vantagem e sair por cima, ganhar a qualquer custo. No entanto, o mais importante do que a maneira pela qual o mundo descreve a masculinidade é entender e conhecer o que Deus faz. Deus define a verdadeira masculinidade na pessoa de Jesus. Homens e mulheres de verdade se parecem com Jesus. O homem de verdade dá a vida dia após dia pelos outros.
Em Efésios, somos lembrados de que essa é a razão pela qual os dons espirituais, homens e mulheres, são dotados, foram concedidos à igreja, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O mundo modela isso baseado em conquistas externas, em atos de heroísmo isolados. O paradigma talvez aqui seja o oposto. O que sobra quando força, dinheiro, aplauso vão embora? E essa ideia aqui que ele apresenta, aqui é um livro do Davi Merck, vou indicar no final, Homens, nota 10, é um livro que eu costumo usar nos discipulados. A proposta não é morrer pela família, principalmente, mas viver por ela. Significa o sacrifício diário, silencioso, que muitas vezes é invisível e não recompensado. É a paciência do dia a dia, renunciar à própria vontade pelo bem da família. É a provisão constante, o apoio emocional, a presença consistente. É servir a maratona de pequenos serviços. Não é fazer alguma coisa grande de vez em quando para mostrar que existe e está presente. É fazer como o Senhor Jesus Cristo, que cuida da igreja, cuja responsabilidade não é região coral de anjos ou construir casas no céu, mas não permitir que as portas do inferno prevaleçam. Diariamente, constantemente, à medida que ele oferta e entrega os dons para a igreja, para que ela continue a crescer. A próxima proposta aqui para a gente, nossa segunda metade, é olhar para o Senhor Jesus como modelo final e último do que significa ser homem. Porque ele expressa isso de variadas formas. O problema é que a humanidade, de novo, perdeu os modelos e ofereceu respostas que são ruins. Pergunta, como que Jesus é esse modelo nesse momento? Quando você olha para ele, como que a gente vê nele traços positivos que nos ensinam agora, rapidamente? Vamos lá. Ok. Ele conduzia os discípulos. O que mais? Ok. Ele sabia o que o Pai queria e decididamente ia. Mesmo dizendo, afasta de mim esse cálice, ele sabia que era dele. O que mais? Ok. Ele oferece descanso. Ele carrega o fardo. O que mais? Nesse texto aqui, abre comigo, por favor. É o nosso texto centro de hoje. Efésios capítulo 4, verso 13. Deixa eu ler aqui um pedacinho dele, mas vou ler inteiro. Efésios capítulo 4, verso 13. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Essa é a versão NVI. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Todas as expressões que aparecem nesse versículo aqui falam sobre maturidade, como Jesus é esse modelo. Quando diz aqui o propósito, ele está falando sobre o objetivo último de qualquer ser humano, mas especialmente o homem. É sobre se aproximar dele, não se afastar dele, ter ele como modelo. No sentido de que ele é a meta a ser alcançado, o objetivo a ser olhado. A palavra aqui, o teleios, tem a ver com tetelestai, quando Jesus diz na cruz, o objetivo a alcançar é olhar para o que ele fez por nós, quem ele é, e se modelar a partir dali. É quem a gente se torna nele, por ser maduro, completo e alcançando o objetivo. Aner, que é o segundo objetivo aqui, a varonilidade ou maturidade, para todos os efeitos, é sobre, o termo fala sobre homem, mas aqui fala sobre a humanidade. No sentido de que ele é a integridade última. Naturalmente, a gente deveria ser semelhante à criança, na humildade e na inocência, como o próprio Jesus diz, mas não na ignorância e nem na instabilidade. O último termo aqui, a gente já vai para o intervalo, metron, que é essa medida, é que ele é a régua pelo qual qualquer ser humano, mas especialmente o homem, deveria ser medido. Não é o limite, mas, de novo, o modelo de crescimento espiritual. Vamos para o intervalo e a gente volta. Efésios 4,13 aqui, como a gente leu, mais para o final. Vou ler de novo aqui, porque a gente terminou lendo o texto. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O texto continua. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela
astúcia, e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A ideia que o texto estabelece aqui para todo mundo, mas já que o nosso tema e termo hoje é pensado o que significaria ser um homem de acordo com a imagem de Jesus, é que ele é o modelo final, ele é o objetivo, ele é a régua pelo que se mede e a linha não de corte, mas de partida para começar a se envolver daquilo que ele nos criou para ser. Eu queria olhar aqui, os nossos irmãos presbiterianos, eles têm um termo bem interessante, eles pensam o ministério de Jesus a partir de 3 grandes áreas. Ele como sacerdote, rei e profeta. De como ele encapsulou em si os 3 papéis divididos do Antigo Testamento. Eu queria usar esse termo e esse modelo para pensar a partir de quem Jesus é e do que ele fez, como um modelo para todo e qualquer homem, para que a gente se aproxime desses, para aquelas que estão solteiras e para aqueles que estão ajudando a criar homens, olhem para isso a partir disso. Primeiro, quando a gente pensa em Jesus como profeta, o que vem à cabeça? Por que ele foi um profeta? De que forma ele exerceu a profecia no ministério dele aqui na Terra? Oi? Desculpa. Anunciando o reino de Deus. Ele tinha claro qual era a vontade de Deus e falava dele ou dela com firmeza dessa vontade. Que mais? Como que Jesus, como profeta, exercia esse ministério? Ou para que servia um profeta do Antigo Testamento? Discernimento das situações. Ok. Ele era esse megafone do Senhor. Ele oferecia sacrifícios. Mostrar o erro do povo. Ok. Parte da função primordial do profeta era dizer, está errado, ou depois que Deus punia, ou anunciava o juízo que o Senhor traria. Trazer algumas coisas aqui. Os profetas, sobretudo do Antigo Testamento, eles denunciavam o pecado. Então, quando a gente olha para a segunda parte do Antigo Testamento, eles chamavam ao arrependimento, eles diziam, estamos errados, o Senhor vai nos punir, voltem-se para Ele. Eles anunciavam o juízo, especialmente o povo quando seria levado embora, o cativeiro, e eles proclamavam a esperança. Uma vez no cativeiro, eles diziam, Deus vai cumprir a sua palavra, Ele vai nos trazer de volta, não nos esqueçamos dele. No Novo Testamento, muda um pouquinho, mas continua nessa direção. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Aqui falando sobre o dom de profecia. Então, lembrando que o dom de profetizar, ele não encerrou no Antigo Testamento. Mas, interessantemente, se a gente fosse olhar um dado estatístico, de tudo que os profetas falam no Antigo Testamento, mais de 90% é sobre o presente e menos de 5% sobre coisas que aconteceriam no futuro. Profeta bom, profeta quase sempre, ele nunca falava muito sobre o que ia acontecer. Ele falava sobre o que ele via. Ele falava sobre o que Deus falava com ele para anunciar para o povo. E é por isso que o dom de profecia continua nesse sentido e é derramado sobre a igreja. Diz assim, sobre o dom de profecia, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz assim, mas quem profetiza o faz para edificação, para o encorajamento e para o consolo dos homens. Quando a gente pensa em Jesus como profeta, ou o homem como profeta, nas suas diversas áreas de atuação, seja em casa, no trabalho ou na igreja, ele é chamado para falar a verdade em amor, a ensinar com clareza e firmeza e proteger a doutrina. Isso não quer dizer, como não queria dizer, que tudo que um profeta venha falar está certo. Só quando ele fala da parte de Deus. Ser profeta, nesse sentido, significa estar atento e ser conhecedor daquilo que Deus quer. Não confere autoridade infalível, porque o profeta ele nunca mandou por si só, mas que ele tem a responsabilidade delegada de ser mordomo da verdade. Ser homem, à medida ou à luz de quem Cristo foi, ao ministério que ele teve na terra, significa tentar moldar o mundo à revelação do Senhor. Eu sou alguém que quando fala porque está pensando em alguma coisa, não em mim mesmo, mas naquilo que Deus disse entre Gênesis e Apocalipse. Ele defende os valores eternos diante de ideologias passageiras. É alguém que olha para o que o mundo está dizendo e diz, isso, talvez, isso não. Porque o Senhor nos ensinou dessa forma. Ele fala com coragem e com respeito. Ele sustenta os princípios mesmo diante da pressão. Ele se coloca à frente como sabe
são como quem sabe o que dizer. Ele promove, por exemplo, nos ambientes normais, integridade. Como os profetas que diziam, isso aqui não está bom. Ele recusa o engano. Ele rejeita a corrupção. Ele estabelece o bom modelo. Isto aqui é o correto. Por aqui nós deveríamos andar. Ele educa com sabedoria. Ele ensina os filhos a discernirem o certo e errado, como um profeta que diz, esta é a vontade do Senhor. Ele participa da cultura como testemunho. Como Jeremias, que ficava na praça dizendo, ele anuncia para os outros. Ele usa das situações como plataforma da verdade. Ele tem clareza, de novo, daquilo que o Senhor quer. Esse paradigma que os irmãos presbiterianos usam não é bíblico no sentido de que Jesus não diz, eu sou sacerdote, rei, profeta. Não tem um escritor bíblico dizendo o ministério de Jesus se divide em 3 grandes áreas. Mas eles vêm, eu acho que é útil para a gente pensar aqui hoje no que significa ser homem, olhar para essas 3 grandes áreas e se modelar ou modelar os homens nesse sentido. Trazer sobre eles e incentivá-los, colocá-los em posição e em momentos de aprender de fato a palavra do Senhor e principalmente desafiá-los a praticar. Porque um desafio para mim e para muitos de nós que cresceram numa igreja é acumular muito conhecimento sobre o Senhor, saber muito sobre a verdade de Deus, mas não conseguir tocar segunda-feira. Não conseguir voltar para ela nos momentos de dificuldade ou de decisão. De ter esse bom princípio, essa boa direção de pera. Quando e aonde o Senhor falou sobre isso? De criar esse automático. Tá, qual princípio tem a ver com isso? Com quem que eu posso falar que pode me dar uma boa direção sobre essa dificuldade? Porque, de novo, pelos gráficos que a gente viu aqui, ser homem é ter essa tendência à impulsividade. Em algum nível natural, que não significa correto. O bom profeta, não o falso profeta, é aquele que se volta para o Senhor em todo o tempo ou diz para os outros que direção o Senhor tem para nós hoje. Tem um bom livro, são 3 que eu vou indicar no final, chama Feito para Durar, que é sobre basicamente casamento. Ele diz assim, Deus não está tentando produzir empresários bem-sucedidos que possam impressionar o mundo com seu dinheiro e influência. Ele não está tentando moldar líderes eclesiásticos bem-sucedidos que possam influenciar as pessoas com suas habilidades organizacionais e administrativas. Não está tentando moldar grandes oradores que possam comover as pessoas com grandes palavras persuasivas. Ele quer produzir em seus seguidores o caráter do seu filho. Seu amor, sua bondade, sua compaixão, sua humildade, sua santidade. Seu altruísmo, sua atitude de servo. Sua disposição para sofrer injustamente e sua capacidade de perdoar e muito mais que caracterizou a sua vida na terra. O mundo mede o valor de um homem pelo seu resultado, influência e performance. Deus por caráter, fidelidade e semelhança a Cristo. É alguém que nos ambientes que está, em casa, na igreja, na família, serve como essa ferramenta, como esse formão que diz: esta é a vontade, este é o caminho e este é o modelo que o Senhor propõe. Nós, os responsáveis por homens mais novos, deveríamos ensinar sobre prioridades para eles. Não porque eles estão cansados estudando muito. Hoje você fica em casa, não vai nos jovens, nos adolescentes. Porque o vestibular está chegando, então estude. Não. Aprenda, ensine, guarde e pratique. Não abra mão dessas coisas. Tudo bem? Dentro do próximo ministério do Senhor Jesus Cristo, estava até conversando com o Boroto, de que forma a expressão sacerdote do lar é justa sobre o homem. De que forma que isso é um peso injusto ou não. Mas quando você pensa em o Senhor Jesus Cristo como sacerdote, ou os sacerdotes do Antigo Testamento, o que te vem à mente? O que é ser um sacerdote? No templo, no Antigo Testamento, ou seja, Jesus Cristo como último sacerdote, com Hebreus vai discutir ele sendo o maior exemplo nesse sentido. O que mais? Vamos lá. O que é ser um sacerdote? O que o sacerdote fazia e de que forma isso servia ao povo e a Deus? Ok, sim, intermediador. Oferecia sacrifícios.
que mais? Para que servia um sacerdote no Antigo Testamento? Ele representava o povo diante de Deus. E o contrário. Ele tinha essa responsabilidade de ser esse representante de Deus na terra. Ele vivia para isso, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, trazia as petições do povo ao Senhor. Cristo ofereceu a si mesmo. Ele é o mediador que reconcilia a humanidade. É Ele que dá o primeiro passo. Não foi Deus que veio até a humanidade porque em algum nível, em algum momento ao longo da história, a gente percebeu que estava errado e que sozinho esse negócio não ia dar certo. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que o Senhor prova o seu amor por nós quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu por gente boa. Ele não morreu por gente arrependida. Ele morreu por pessoas ruins. Ele deu o primeiro passo, ele fez todo o trabalho. E mesmo depois que os discípulos erraram, eles erraram muito, ele que reconciliava. Pensa em Pedro, que o negou 3 vezes. E é Jesus que fala, vem aqui. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então tá bom. Vai, cuide das minhas ovelhas. É ele que faz todo o esforço. É ele que dá o primeiro passo, vai ter uma citação sobre isso. É ele que carrega o fardo de cuidar, perdoar e servir com compaixão. Jesus não só orou pelas pessoas. Ele foi até elas, ele chorou com elas, ele tocou as pessoas, ele curou as pessoas, ele suportou as pessoas. Ele não abriu mão delas. Tenho certeza que não era tão simples assim conviver com os 12 discípulos 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sabendo que eles iam errar e eles errando mesmo assim e tendo o coração duro. E cada um vindo, Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, e Simão, o zelote, que por ele matava todo mundo em Roma, antes de seguir o Senhor Jesus Cristo. Um era a favor do sistema, o outro não tem que ter nada. É que nem no caso que você fala de buscar Pedro, né? É que Judas se suicidou, né? Senão ele ia buscar Judas também, né? É sobre autossacrifício. É sobre ter essa intercessão e cuidado espiritual. Eu sou um servo da graça. O homem é chamado a ser sacerdote porque ele se sacrifica pelo bem dos outros. Ele, tal como os bons exemplos ao longo da Bíblia, ele intercede pela esposa, pelos filhos e pelos amigos. Ele leva ao Senhor os pedidos, ele conhece as dificuldades e vai na direção delas. Ele cuida, ele conhece as feridas emocionais, espirituais e físicas das pessoas ao redor. Ele reconhece o valor da confissão, do perdão e também da empatia. Ele ora pela igreja. Ele conhece os pedidos da família. O sacerdócio, é bem verdade, é universal. Todos devemos servir ao Senhor e aconselhar uns aos outros. Nós temos todos papéis no reino de Deus, mas pensando especialmente na aplicação do homem, é alguém que serve na igreja, que conhece o seu papel, que se envolve rotineiramente, costumeiramente, em favor do reino de Deus. Ele é sensível no sentido de que ele aproxima de quem sofre, não como um juiz, mas como um irmão. Pense no Senhor Jesus Cristo. Ele oferece sacrifícios espirituais, ele oferece tempo, ele oferta o dom, recursos e tem compaixão pelos irmãos. Ele é alguém presente não só de corpo, mas de serviço, aonde ele está. Com os dons que Deus ofereceu, mas sobretudo com as necessidades que ele percebe. Ele cuida do corpo com C maiúsculo, da igreja como um todo. Ele suporta, ele perdoa. Todos têm ministério. O ministério não é alguma coisa exclusiva daqueles que trabalham mais objetivamente com a Bíblia de segunda a domingo. O ministério, de novo, o sacerdócio é universal. Não tem, ele tem um ministério, todos temos um ministério, um serviço ao reino de Deus. O profeta é aquele que ouve o que Deus fala, o sacerdote é aquele que mergulha na vida ao redor. Tudo bem? Ele transforma, nesse sentido, os ambientes e o relacionamento. Ele faz de todos os ambientes um altar ao Senhor. Porque ele entende que ele tem um exercício em nome de Deus, um lugar de Deus onde ele está. Alguma percepção? Garoto. Dá o microfone. Assim também cabe ao marido ser aquele que toma a iniciativa. A ele cabe a responsabilidade de, no meio de um conflito, ir ao encontro da esposa, romper o silêncio e iniciar a restauração
com um sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. A ele cabe a responsabilidade de demonstrar interesse emocional e físico através de palavras e atitudes. Diante dos problemas que emergem em uma relação conjugal, é prioritariamente do homem o dever de buscar alternativas, assumir responsabilidades e iniciar o diálogo na tentativa de encontrar soluções. É um chamado de agir em favor do outro, mesmo que isso custe a si mesmo. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. É Ele que faz o esforço. E aqui é importante notar e lembrar, não reside em nenhum homem a capacidade de fazer o certo. Não é em força de vontade e nem no conhecimento da verdade. É na dependência do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito, que nós somos capacitados e chamados a fazer o certo no momento certo. Cristo, de novo, se entregou à igreja e amou ela, Efésios capítulo 5, verso 25. O romper o silêncio é um ato espiritual. O manter o silêncio pode ser um sinônimo de orgulho, de ressentimento e fuga, de uma masculinidade ferida, mas que é passiva no seu erro. O chamado, de novo, é ser como o Senhor Jesus Cristo, que fez todo o trabalho. E que depois de ter feito o trabalho, continuou cuidando. Não é aquele que diz, tá bom, a gente vai pelo seu caminho, mas se der errado, a culpa é sua. Todos os acertos e todos os erros são responsabilidade daqueles que lideram. A masculinidade redimida não se limita ao sustento material e nem ao desejo, mas ao demonstrar afeto, de ouvir, de cuidar e de remendar sempre que necessário e possível. É ter essa iniciativa. Pelo poder de Deus, capacitação do Espírito, exige coragem. Cristo assumiu a responsabilidade por problemas que não eram dele, por erros que ele não cometeu. Certo? Ele restaura a comunhão porque ele entendeu e decidiu que deveria. Ele perdoou, inclusive, antes da gente pedir perdão. A obra da cruz foi consumada nele, por ele, e a partir dele, não foi porque a gente pediu. Próximo. Quando a gente pensa em Senhor Jesus Cristo como rei, o que te vem à mente? O que significa ser um bom rei? Não pensando tanto em Saul, mas na primeira metade, talvez o reinado de Davi. Justo. Que mais? Ok, que administra bem os recursos que tem ali. Que mais? O que significa ser um bom rei? Onde estiver, sabe? Governante. Que sabe para onde tem que ir. Tem o controle das coisas. Mais alguma coisa? Líder. Um reino perdido é um reino sem comando. Sem direção clara. Um bom rei assume e governa de acordo com as responsabilidades do Senhor. Ele usa a força, mas é para sustentar e para proteger. Ele lidera servindo e não controlando, não pela palavra, não porque eu sou homem, não porque eu que mando, só. Ele promove a justiça, a ordem no trabalho, na casa, na igreja e na comunidade. Ele reconhece que a autoridade dele, isso aqui é importante, é delegada. Pensando nos papéis, especialmente dentro de casa, não é porque é, mas porque Deus entregou, e não é para ser do próprio jeito, é a partir dos princípios e responsabilidades que o Senhor deu. Na igreja, em especial, ele assume a responsabilidade, não se esconde na passividade. Ele protege a santidade, ele intervém quando necessário, com amor e coragem, quando existe algum tipo de desordem. Ele inspira pelo exemplo e não pelo título. Ele promove justiça e reconciliação, e não favoritismo só porque são os meus amigos ou é indiferente. Ele administra bem os dons e bens com sabedoria e generosidade, como um bom mordomo do bom rei. Lembre-se, Jesus é o rei que serve. Ele lavou os pés, ele acolheu crianças e ele perdoou os inimigos. O Senhor do universo estava ali lavando os pés sujos de gente que passava o dia inteiro andando na terra. Ninguém foi chamado para ser rei do alto de um trono apenas para cuspir ordens, dizer como as coisas deveriam ser a partir da própria vontade. No trabalho, por exemplo, trabalha com excelência e honestidade.
vê a profissão, a área de atuação como vocação divina, uma oportunidade de ser um bom exemplo do que seria um bom profissional. Ele administra recursos com generosidade e responsabilidade. Ele promove justiça em ambientes corrompidos, seja nos negócios, na política ou nas relações sociais. Ele protege os vulneráveis. Ele usa da influência para defender o que é justo. Ele cria uma cultura ou usa da força para criar uma cultura que reflita a beleza e a ordem de Deus. Ele se entende como representante de Deus na terra. No bom sentido. Não no mau sentido de que mandem, me obedeçam as minhas ordens, porque eu estou aqui representando o Senhor. Ele não governa para si. Lembre-se do Antigo Testamento, quando o povo diz para o Senhor, nós queremos um rei como os outros povos, é juízo. E Deus dá um rei exatamente como os outros povos, ele dá Saul, que gostava de mandar, que achava que tinha razão e sempre tinha uma explicação para as próprias decisões. Foi juízo eles receberem um rei, porque eles já tinham um rei. Lógico, já estava na previsão do Senhor oferecer um rei quando a gente olha para Êxodo, mas o pedido deles é muito significativo. Nós queremos um rei como os outros povos. O chamado não é ser rei como os outros, mas representando o próprio Senhor Deus. E é engraçado que quando Deus reinava sobre Israel, né? Antes de Saul, era um reinado justo e aí Deus me falou, pô, agora vocês querem um rei humano, então vocês vão viver para esse rei. Eles tinham a liberdade, né? Começaram a pagar imposto. É interessante que em Êxodo, Deus, antes tá começando a chegar na Terra Prometida, ele diz, o rei de vocês não deve juntar cavalos e dar umas boas características. Ou seja, sempre esteve no plano de Deus dar um rei para eles em algum nível. Mas quando eles vão pedir um rei, eles não pedem um rei de acordo com isso. Eles pedem um rei como os outros povos. Porque eles entendiam a autoridade de um jeito. Eles entendem que Deus em algum nível não era o suficiente. Eles precisavam de uma figura humana, mas não espelhada no Senhor, espelhada nos outros. Abre rapidinho, esse texto é muito legal. Provérbios capítulo 18, verso 12. É um desses versículos que eu só fui perceber depois de muitos anos. 18, capítulo 18, verso 12. Diz assim. Vamos ler esse, vamos só ler um outro aqui que eu vou abrir. Desculpa, 28, 12. Melhor. Provérbios 28, 12. Vai ser melhor. Provérbios capítulo 28, 12 diz assim: quando justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder. O que ele está colocando aqui, quando a liderança é boa, quando há um bom representante do Senhor nos ambientes, quando existem homens de verdade a partir dos princípios bíblicos, as pessoas gostam de estar por perto. As pessoas gostam de voltar para casa. Eles gostam de tê-lo como chefe. Não quer dizer que não é rígido, não quer dizer que cumpre as metas, não quer dizer que aperta quando tem que apertar, que exige responsabilidade e excelência, mas diz que não é uma tortura estar perto dos bons representantes do Senhor na terra. Como a gente molda isso? Bom, a gente tem a Bíblia inteira para tentar procurar. Mas esse é o princípio que o Senhor estabelece. Um bom rei, um bom representante de Deus na terra, promove tranquilidade. Próxima citação aqui. Quero desafiá-los a assumirem hoje a responsabilidade pelo cuidado de esposas e família. Isso demandará de vocês, ou de você, uma atitude de liderança conforme o padrão de Jesus. Isso implicará em você estar mais presente, tomando consciência do dia a dia de sua esposa e filhos, e em manifestar mais assertivamente suas opiniões, e assumir a responsabilidade em alguns casos, tomando a decisão. Sua esposa e filhos precisam de você enquanto líder. Mas não se esqueça, sua liderança devem fazer com que eles se lembrem de Jesus. O desafio não é pequeno, mas é assim. As pessoas olharem para mim, para você, que somos homens, e dizer alguma coisa do tipo, você parece alguém. Jesus. Não é menos do que isso. Não quer dizer que é fácil. Não é esse o ponto.
Não quer dizer, principalmente, que sozinho a gente consegue fazer, de encontrar em nós mesmos as boas respostas. De que basta, então, voltar para o passado, como os homens eram... Não. Ou encontrar um novo modelo a partir dos princípios e direções que o mundo oferece hoje. Também não me parece o adequado. Mas olhar para os bons homens ao longo das Escrituras, olhar para o ministério de Jesus quanto rei, sacerdote e profeta, o que isso significava na prática, e permitir-se ser modelado a partir disso. Porque pelo que a gente vê aqui, teve as suas dificuldades, mas não é tão difícil assim perceber também algumas boas direções que o Senhor oferece. Eu gosto bastante dessa citação. Toda vez que faço um casamento, eu cito isso aqui no final, sem exceção. Já me acusaram de, você só repete, você não muda sermão. Mudo, mas o final é igual. E vai ser igual. Então, porque parece que o nosso automático, agora, no lugar de fala, de serão, são os dois extremos. Querer dizer como as coisas funcionam, porque tem que ser assim, porque eu quero, não vou explicar de novo, porque eu já falei uma vez. Ou outro, tá tão cansado que eu também não vou falar, deixa correr, que se der um problema eu faço alguma coisa. Não é dessa super presença autoritária, de quem acha que sempre tem razão, mas também de não ser covarde pelo cansaço ou pelo desgaste, de dizer... O chamado a ser profeta, de quem conhece a verdade de Deus e fala dela. Com clareza, mas também com amor. A continuidade do texto de Efésios vai dizer isso. Falar em amor. O que é falar em amor? Bom, essa é outra boa discussão que daria uma outra boa aula. Mas é não fugir. Alguns de nós são firmes demais, porque a natureza nos fez assim. Meio proféticos demais. É isso, porque assim nem sempre é o melhor caminho. Outros têm a tendência a ser por demais amorosos. Abre mão da responsabilidade, do cuidado, das boas direções firmes em nome da boa convivência. Mas nenhuma convivência será plenamente boa se não tem os princípios claros e firmes do Senhor. De novo, o chamado aqui, ele coloca, para usar uma expressão, é uma palavra do contemporâneo, assertivamente expressar as opiniões e assumir as responsabilidades, em alguns casos, tomando a decisão. Não porque eu quero, não porque eu acho que é o melhor, mas porque baseado nas Escrituras, me parece que é o melhor caminho. Não deixar-se ser vencido pela insistência, e nem vencer pela insistência, mas sim pelo princípio regulador que está nas Escrituras. Sua esposa e filhos precisam de você enquanto líder. Não porque precisam de mim, mas pela sabedoria expressa do Senhor a partir de mim. Tudo bem? 3 livros muito bons mesmo. Feito para Durar, eu já citei aqui, do reverendo pastor Ricardo Agreste. Esse é o livro que eu normalmente indico para quando a pessoa diz que vai ficar noiva, eu digo boa sorte, vai ser um desafio noivado, bem-vindo à pior fase da sua vida, porque depois só fica melhor. Esse é um bom livro, aconselho a leitura, especialmente o capítulo sobre esposa e maridos, é excelente, excelente. O Homem Nota 10, um bom livro que eu uso para discipulados, ele é bem objetivo, o Davi Murray, que ele esteve aqui na nossa igreja um mês atrás. Ele tem esse livro, ele escreveu um aprofundamento, que eu não vou lembrar certinho o nome. Esse Homem Nota 10, ele pega as características do homem em Tito e em Timóteo e vai uma por uma discutindo e fazendo perguntas difíceis. É um bom livro para discutir com outro homem no discipulado. E esse Homens de Verdade, ele é um pouco mais extenso, ele é um pouco mais leitura mesmo, ele é um mais gringo, e dá alguns exemplos que nem sempre conectam, mas são bastante positivos. Eu já li, inclusive peguei algumas citações de hoje e de lá. Vamos lá. Sobre o nosso tema de hoje, os próximos 5 minutos, para eu sair um pouquinho mais cedo também. Percepções, desafios. Por onde a gente poderia ir, no que a gente deveria pensar, no que a gente poderia eventualmente repensar, senhores homens. Essa é uma das oportunidades para meditar sobre isso. Isso, ele é um pouco mais recente. Verdade, obrigado. Vamos lá. Quais são alguns desafios que se impõem para a gente? O que isso te faz pensar hoje?
Vamos lá. Eu deixei de propósito os últimos minutos pra gente meditar em cima disso. Qual que é o nosso desafio como pais? Inclusive. Por favor. Eu acho que o desafio é a questão dos estereótipos, porque, por exemplo, até mesmo quando se fala dentro da igreja questão de liderança, que é uma questão importante para o homem, se tende muitas vezes a cair no estereótipo. E aí é esse caso. Ok. E o meio do caminho, entre duas coisas erradas, não é o bom, né? O desafio não é encontrar o equilíbrio entre o coronel e o Fiuk. É outra régua. São outros princípios, outro modelo. Que mais? Vamos lá. Por favor. A dificuldade. O tema da aula é a masculinidade tóxica. É um termo utilizado mais nos últimos de 80, né? Sim. Na escola do cunhou esse termo. Se for ver, um homem, independente da geração, sempre vai ter o mesmo desafio, é parecer com Cristo. Sim. Então, nessa vida, né, de ser profeta, né, sacerdote, rei, profeta. Sacerdote, rei, sempre vai ter essa talvez um determinado lado do filho. Esse é o desafio, assim, para o meu filho, quando tiver esse momento de se tornar um esposo, ou antes como um amigo, ou como alguém que trabalha no lugar que lidera, independente das coisas, ele sempre vai ter esse desafio. Aparecer com Cristo. E claro, com os homens, as mulheres, vai ser a mesma história. Então, perceber isso e trabalhar. Sem deixar de se trabalhar por Deus. Porque ele opera em nós. Eu acho que esse é um bom paradigma. Ele não é bíblico, ele é didático. Mas eu acho que é um bom paradigma para se pensar o que é, como um sacerdote agiria aqui. O que é ser um profeta nessa situação? Como que um bom rei, à medida ou à luz de Cristo, agiria nessas decisões e desafios? O que mais? Eu acho que uma coisa importante para a gente, assim, pai, principalmente, dentro de casa, não é tomar uma decisão no calor de uma discussão, separar e refletir antes de tomar uma decisão. No dia a dia, assim, a gente, ao longo da vida, decisões tomadas no calor, normalmente nunca são as melhores. Pode até ser a melhor, mas, via de regra, quando você para e reflete um pouco, pode tomar a melhor decisão. Quem decide... Sim. Quem decide rápido foi Saul, que quando Samuel demorou na percepção dele chegar a oferecer sacrifício e foi para a guerra desobedecendo, e Deus o abandonou dali para frente, retirou dele o espírito. O que mais? Carote. Eu acho que é necessário fazer deparo assim, entre frases, atitudes, pensamentos do nosso velho homem e do homem que o Senhor espera que nós sejamos. Então, talvez depois compartilhar a apresentação, pegar cada um dos arquétipos, vamos colocar assim, que você colocou hoje, profeta, sacerdote e rei, e tentar pensar de maneira, sei lá, examinar nós mesmos e tentar fazer essa autoanálise mesmo. Como é que eu tenho sido, como é que eu tenho agido, qual é a minha postura versus a postura que eu deveria ter agindo enquanto sacerdote, profeta e rei. Mais alguma coisa? Alguma percepção? Eu percebo que, de certa forma, isso influencia muitas decisões. Assim, e como o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, ele é moldado por emoções também. Né? E muitas vezes eu percebo que homens têm dificuldade de lidar com as emoções. Então, talvez algumas emoções, a reação deles seja de medo, se rever, e algumas emoções levem ele a ser violento. Ele não sabe como agir. Eu acho que ser mais sensível a essas emoções e saber que isso vem de Deus também. Mas saber lidar. Para a gente encerrar aqui, acho que é uma responsabilidade comum, especialmente com as gerações mais novas. À medida que a gente for corrigir ou incentivar,
fazê-los a partir de princípios e não de preferências. E não de frases feitas. Né? De olhar para alguns erros deles e em vez de moldá-los do seja homem, vá por essa direção, porque esse aqui é o principal. Tá? Jesus faria assim, ele nos encoraja, assim, o princípio bíblico é esse. Né? Para não reproduzir e nem repetir os erros de um passado distante e nem de um futuro perdido. É importante que tudo que foi falado, que dá consciência de você ser assertivo, poder fazer uma boa análise, ter um padrão ou expressar um princípio bíblico, é se debruçar, de aprender, estudar a palavra, de orar, que diante de tantas as responsabilidades que o homem tem hoje em dia, muitas vezes acaba negligenciando esse tempo. Então, daí isso reflete na condição de, na hora que você precisar agir rápido, você vai falar qualquer coisa que não seja um princípio bíblico, que você está sendo, que você está consumindo no seu dia a dia. Sim. Então, o estudo e a oração da vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nos ajuda a todos, Pai, a incentivar, encorajar, Senhor, os homens da nossa igreja a se espelharem no Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nós, nas mais diferentes áreas e interações, a gente possa encorajá-los a isso, a olhar para as Escrituras, se debruçar sobre elas, para que eles e nós, Senhor, sejamos conhecedores da sua verdade, Pai. Sobre nós que temos alguma autoridade sobre alguns homens, Senhor, que nós possamos incentivá-los nesse sentido, a exercer as nossas autoridades, Senhor, para que eles sejam moldados, Senhor, a partir da sua verdade. Senhor, sobre nós homens, Senhor, enche o nosso coração sobre o desejo de parecer com o seu Filho, Pai. Nos capacita, Senhor, nos dê percepção sobre os nossos erros, Senhor, uma autoavaliação baseada nos seus princípios, Senhor, e coragem, Senhor, para sermos corrigidos pela sua verdade, Senhor. Abençoa, Senhor, os homens da nossa igreja, para que eles sejam esses bons modelos, bons líderes, Senhor, que parecem com o Senhor e repetem, Senhor, o seu caráter. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém.